Então vamos começar esse capítulo Desastre de Acelino do livro Os Mensageiros. E aqui eu ainda trouxe a introdução do livro Palavra de Vida Eterna, para a gente compartilhar. Capítulo 117. De todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Diante do nevoeiro não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Está aqui o celular no silencioso. E vamos comentar isso aqui. Então Emmanuel aqui nos chama a refletir o seguinte, é que a vida aqui na Terra, que é o mundo de provas e expiações, a gente pode contar que vai ter problemas, mais cedo ou mais tarde, sucessos desagradáveis, como ele coloca, condições adversas da existência natural, pela inferioridade do mundo e, inclusive, também da nossa caminhada evolutiva, que a gente ainda é muito imaturo em termos espirituais. E aí Emmanuel diz, aguarda, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Que a questão toda, que nós agora, através da doutrina espírita, começamos a conhecer o funcionamento das leis de Deus, é que é assim, na medida em que a gente se esforça para estar em harmonia com essas leis, cuja base maior é a lei do amor, nós passamos a mover energias que estarão nos amparando e protegendo diante da necessidade real que tenhamos. Então é preciso, isso cada um de nós espíritos tem que trabalhar bem, eu estou fazendo o que é certo, eu estou procurando vivenciar o máximo possível as leis divinas, tá? Então entregue tudo que está fora do seu controle nas mãos de Deus. E tenha certeza de que as situações adversas que venham a surgir é porque eram indispensáveis e você precisaria passar por elas. É esse o sentido. Por isso Emmanuel diz aqui adiante, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Ocorreu mesmo, após o teu esforço máximo de harmonia com essas leis de Deus, ocorreu de situações desagradáveis, acalme-se. Eram indispensáveis e conte com a intervenção da infinita bondade. Diante do nevoeiro não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. E a gente diria, mas é muito fácil. Desde que a gente esteja fazendo o esforço máximo possível de harmonia e vivência dessas leis. O que significa, como diz o Livro dos Espíritos, consciência de dever cumprido. Se a gente estiver diante desse quadro, a gente tem que se tranquilizar e confiar. É esse o sentido. Então vamos agora conversar sobre o desastre de Acelino. E vamos procurar, como já fizemos aqui em outros estudos do livro Os Mensageiros, contextualizar algumas partes do capítulo à nossa experiência pessoal. Porque essa é a maneira mais positiva de ler esses livros de André Luiz. Porque são livros que não devem ser vistos como pequenas histórias romanceadas. Não, devemos ver como episódios que trazem lições, que se direcionam, sobretudo para nós. Então, quando a gente for analisar aqui o desastre de Acelino, a gente tem que se contextualizar, se colocar no lugar das situações que Acelino vivenciou e trazer lições para a nossa experiência encarnatória atual. É esse o sentido.
também parti de nosso lar. Celino diz, olha, quando ele disse que também ele partiu, vocês podem imaginar que alguns de nós também podem e possivelmente ter partido de lá também. É aí onde entra as contextualizações. Não foi só ele. No século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores, segui enriquecido de bênçãos, após formular grandes promessas aos nossos maiores. Parti, ele diz, até que destinou a grande cidade aqui no Brasil, em serviço de nossa colônia. Olha, tem um livro da mediunidade de Chico de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, no qual, a semelhança daquele livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também é de Humberto de Campos, ele faz no prefácio, por exemplo, do Pátria do Evangelho, de que o Brasil, claro, é um país escolhido pela espiritualidade para que o Evangelho redivivo do Cristo aqui se frutificasse, se desenvolvesse mais do que em outros lugares. E que, por outro lado, uma grande parte de espíritos com dívidas muito grandes perante as leis de Deus estariam vindo também para o Brasil com a finalidade de um aproveitamento máximo da encarnação. Hoje nós estamos reencarnados em plena fase de desenvolvimento do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. E a Celino tinha vindo no começo do século passado ou final do século findo, o século XIX. Ele veio para cá no começo do século XX, há 100 e poucos anos atrás. O livro Os Mensageiros é dos anos 40. Ele já estava no mundo espiritual, a Celino, nos anos 40 e pouco. Então ele veio 44, parece. E ele já estava no plano espiritual porque ele desencarnou jovem. Segui, e aí ele diz, segui enriquecido de bênçãos. E aí também a gente traz para o contexto nosso. Nós também podemos estar reencarnados numa situação à semelhança do Celino, onde a gente recebeu muita orientação, muito esclarecimento, porque veja, quando a Celino estava aqui reencarnada, ele não se lembrava de nada não, do mesmo jeito que ele está aqui. Ele não se lembrava que tinha estado em nosso lar, que nosso lar nem escrito estava o livro pela mediunidade de Chico, começa por aí. Mas vamos ver aqui adiante outras lições que ele nos traz. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Então, para muitos de nós, dentre as propostas de trabalho espiritual antes da reencarnação, alguns foi delineado atividades comuns da maioria dos encarnados, sem que isso significasse prejuízo de atividades espirituais. Porque é interessante como no meio espírita, e a gente tem que se dirigir mais ao meio espírita, porque essas obras e esse livro, sobretudo, é destinado para nós. O que é que ocorre em termos de sabotamento dos compromissos espirituais que a pessoa tem? Vejam como é complicado as inúmeras formas que a gente encontra de sabotamento. Tem pessoas que, como em parte aconteceu aqui com a Celino, tinha compromissos comuns, iria construir uma família, ter esposa e filhos, mas não significaria prejuízo para a atividade mediúnica. Ele iria ter que ter tempo e espaço para se dedicar à mediunidade de forma
evangélica espírita. Isso estava dentro da programação dele. Porque às vezes se passa o seguinte: há médios, há pessoas no movimento espíritas, médios ostensivos, que teriam atividade semelhante à de Arcelino, mas nem começa a que ele começou na área mediúnica, porque multiplica compromisso com a família e acaba utilizando a família como desculpa para a absoluta irresponsabilidade das atividades espirituais. Assim como também tem pessoas que invertem a coisa de forma danosa, que é o quê? Não deixar de lado compromissos e obrigações familiares e querer 100% integrar-se em atividades espirituais a título de prejuízo das outras. E às vezes como até um mecanismo de fuga ou de certo egoísmo pessoal, por não querer de forma mais sensível integrar-se no trabalho de afetividade com aqueles que estão na família. Porque muitas vezes aqueles que estão na família representam laços de complicações do passado. E que a pessoa não gosta tanto de estar se devotando a eles. E aí usa a religião como fuga. Então, às vezes, os de Irmanteiro tem de todo tipo. O de Arcelino aqui foi mais na própria atividade mediúnica. Não foi nem por ele ter se ausentado dela, e nem foi por ele não ter cumprido deveres familiares. Outro ponto aqui interessante é esse, aqui mesmo tendo sido tudo programado na espiritualidade, de ele ter se definido por uma tarefa mediúnica. Essa tarefa só surgiu aos 20 anos de idade. Porque há médios na doutrina espírita que desde criança a mediunidade continua com ele até a idade adulta e daí em diante. Mas há pessoas que têm período específico de a mediunidade ostensiva surgir. 20. Esse Bruno mesmo aqui, né, que a gente tem um livro aqui, Lições dos Mensageiros dele, ele conta que foi aos 30, né, esse livro. A mediunidade mesmo dele foi aos 30, apesar que ele tinha atividade de desdobramento desde a infância. Então, varia. De tal maneira que a gente não sabe, nenhum de nós aqui sabe, se tem compromisso específico com a mediunidade ostensiva a partir de tal data. E como é que a gente pode estar atento a isso? Sobretudo através da voz da consciência. Porque não só pelo próprio fenômeno em si, mas por algo que começa no nosso foro advertir de que a gente tem uma tarefa para realizar naquela área. Vamos aqui para mais um slide. A vidência, a audição, a psicografia, que o Senhor me concedera por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Então vamos ver aqui alguns pontos para a gente contextualizar com o nosso próprio caso pessoal. O primeiro deles aqui que fica muito evidente a importância de considerarmos é, vejam só, não são poucas as pessoas, inclusive espíritas, que dizem que não se integram muito na atividade espírita por não ter nenhum tipo de mediunidade ostensiva, ou por não verem os espíritos, ou por nunca terem tido a oportunidade de ouvir ou de escrever. E o fato curioso é que mesmo o Arcelino, que estava com todas essas faculdades mediúnicas, como a vidência, a audição, a psicografia, isso não significa de maneira nenhuma
índice de certeza de vida espiritual. Mesmo o próprio médium que tem a própria experiência com ele mesmo. E aí a gente pode aqui refletir o seguinte: como é que pode a pessoa que é espírita, ou a Celino era, conhecia a doutrina, tinha a faculdade mediúnica e não ter exatamente a certeza absoluta da intervenção dos benfeitores espirituais ao lado dele, ou dos próprios compromissos que ele tinha? Como é que pode isso acontecer? E a causa maior, como estávamos há pouco comentando aqui no Evangelho, é as experiências reencarnatórias do nosso passado, que tem um grande peso. Não é a experiência do mundo espiritual antes de reencarnar que tem tanto peso. E aqui a gente pode até refletir de uma forma bem lógica, porque não é. Porque veja, como nós estamos no mundo espiritual, por exemplo, o Arcelino antes de reencarnar, as lições, os compromissos, a interação que ele mesmo tinha no mundo espiritual, é no mundo sutil. E no mundo sutil, o nível de impregnação, de aprofundamento, perde muito quando o espírito reencarna. E quando a gente reencarna, tem o acoplamento do nosso corpo espiritual no corpo físico novo. A gente passa a se expressar através de um cérebro novo. E os conteúdos do psiquismo nosso ficam temporariamente guardados e sem lembrança deles. Então ele se preparou muito, parece que foi 30 anos, foi uma série de anos lá no plano espiritual antes de encarnar, 9 anos. Não é, quando reencarna, entrou no cérebro novo, no corpo novo, aderiu às células físicas com suas necessidades orgânicas e materiais, menino, e aí se pode dizer, a história agora é outra. Uma era a história quando estava lá, outra é a história quando está cá. E é por isso que a gente está aqui tentando, através dessas lições de André Luiz, ter mais subsídios para não repetir os erros desses personagens que ele usa nos livros dele. Personagem que a gente sabe que é real, apenas tem um pseudônimo. Então, mesmo essas mediunidades não se traduzia em convicções. Por quê? A impregnação do psiquismo das reencarnações passadas é muito forte. No caso de Arcelino mesmo, o desequilíbrio dele pela área de material, de usar a mediunidade para oferir rendas, deixa bem claro uma coisa: ele já andou tendo experiências malogradas na condução do dinheiro no passado. Isso a gente tem que deduzir pelo que aconteceu com ele. Porque, assim, para ter havido essa brecha de deslize no trabalho que ele tinha todo um envolvimento para dar certo, é porque na área financeira, na área de bens materiais, era o ponto fraco dele. E que acabou estourando nessa vida. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos do trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Um dos casos que se ajusta muito a essa experiência de Arcelino é o do livro que André falou, Trilhas de Libertação, que é em cima da mediunidade e da queda de um médium de cura,
em cima da questão do dinheiro. E lá a gente percebe como subrepticiamente, de forma sutil, o desequilíbrio no dinheiro entra. Porque não pensem, inclusive como certamente aconteceu com Marcelino, que foi porque ele disse, olha, agora comigo é pago, que tem que ser tanto. Não. O começo, e isso é fato, já se deu com muitos médios na própria doutrina espírita, é assim. Ele sabe que a mediunidade é para dar de graça o que de graça recebeu. E ele faz tudo de graça. Até que alguém é amparado e toma conhecimento que foi devido à intervenção dele. E aí chega para ele e diz, olha, eu tenho uma gratidão infinita por você. Não tem nada que eu possa lhe pagar pelo que eu recebi. E eu sei que o Espiritismo não recebe pagamento de ninguém. Então vejam, e aí eu volto até essa história mesmo do livro Trilhas de Libertação. Eu queria lhe dar uma lembrança, isso não é um pagamento não, é só uma lembrança pelo bem que você me fez. Está aqui o início sutil para o médio acabasse. Quando o médium entra esse plano da mediunidade, aí ele começa a usar a PT. Certo. Por que não é tirado dele? Ou é tirado, tipo, os espíritos bons que antes acompanhavam ele passam a ser substituídos por espíritos zombeteiros, digamos. É isso que acontece ou por que não é tirado? Há várias possibilidades. Entre outras é o seguinte, a faculdade mediúnica ostensiva é uma faculdade orgânica. Há, desde a reencarnação dele, uma certa, entre aspas, frouxidão do perispírito em relação ao corpo físico, que vai dar campo ao surgimento da mediunidade. Então, a princípio, a mediunidade é a faculdade orgânica. O uso que o médium vai dar dela é que vai caracterizar os espíritos que vão acompanhar ele. Então, se ele começa a usar para bens materiais para ele, invariavelmente ele vai se associar a espíritos que valorizam bens materiais e não vão ser espíritos elevados. Então ele vai abrir campo naquela faculdade orgânica para intervenções com espíritos inferiores. Essa é uma possibilidade. A outra, que também não deixa de às vezes ocorrer, é a misericórdia divina intervir e aquela faculdade ficar bloqueada. E por que a gente diria nem sempre isso acontece? Porque nem sempre isso é o ideal de acontecer. Às vezes, as leis divinas possibilitam que a pessoa veja até que ponto ela vai errar, até pelo fato de perceber possibilidades de a pessoa se reconduzir, se reequilibrar. O caso de Exília, pronto, o caso mesmo, né, de Exília, que depois ela resolveu dizer mesmo que ela não se considerava mais espírita e que passou construir uma própria editora para os livros dela, e o lucro que esses livros dessem era lucro para a editora dela e para a produção de outros livros e uso próprio dela. Como ela mesma se disse, ela saiu do que coloca como base de ligação com o Evangelho do Cristo, que é a mediunidade gratuita. Ela expressamente disse, quero mais. Ela escolheu esse outro campo. Naturalmente, pelo que a gente aprende na doutrina, o que vai haver? Ela pode continuar sendo médica. Agora, não há dúvida que a assessoria espiritual é outra. E outra coisa também, né? Até falando desse caso de Zíbia, é muito claro que a época que ela seguia realmente
a mediunidade, escrever os livros com a intenção espírita, tinha um contexto. Depois disso, aí você vê, você usa a mediunidade de uma forma errada, você vai tirar a lucratividade dessa mediunidade. No meu ver, a gente vê também isso nos livros, que existe realmente em alguns casos, um afastamento da espiritualidade, mas você tem uma mente. Então você, de repente, você começa a criar da sua própria mente, certo? Criar histórias e criar certas situações que, na verdade, não vem de espírito nenhum, vem da sua cabeça, vem da sua mente. Também tem essa possibilidade. Está entendendo? E isso às vezes acontece muito com as E não- irmãs que são espíritas, que são patológicas. E por outro que lado- usam a identidade errada e depois elas falam para passar a informação delas. E por outro lado, veja quantos escritores nós não temos que são totalmente materialistas. Quando eles desencarnam, eles continuam escritores e materialistas. Alguns deles estão presentes na mediunidade desses médios. Então, muitas vezes, estão ligados a escritores desencarnados e materialistas, que inspiram as histórias que a pessoa conta. E com os fundos materialistas que ele mesmo traduz. É essa a questão. Mas aqui, voltando ao caso de Acelino, é a sutileza com que, às vezes, isso se inicia. Então, às vezes, não é um pagamento, é uma lembrancinha. E quando recebe aquela lembrança, pronto, ali começam os vínculos. Porque depois vai aparecer outra pessoa que vai dar outra lembrança. E essa lembrança depois passa a ser algo que representa realmente um bem material, um valor. E a pessoa já está dentro da mediunidade, paga. Mais adiante é o caso em que o Acelino mesmo se envolve. E outro fato aqui importante nesse slide é quando ele diz que não me dispus a esperar pelos abundantes recursos. Então veja, caso ele tivesse mantido um critério de idoneidade, Ele naturalmente haveria, pelas leis divinas, 1000 recursos para ele não ter dificuldade nenhuma na vida material. E a gente se lembra aqui, né, dos grandes médicos como Divaldo Franco, o Chico Xavier e tantos outros, que Divaldo mesmo, a obra que fez, sem ter recurso nenhum dele, mas que não deixaram de surgir depois os recursos. Mas aí o Acelino se precipitou. Outro ponto aqui que ainda é importante a gente destacar é, às vezes, o teste para o médium não é exatamente o de vender possibilidades mediúnicas, mas é de lucrar menos pelo tempo que passa a gastar na atividade mediúnica. E às vezes aí entra muitos na área espírita que não gostam nada disso não. Porque às vezes se passa o seguinte, a pessoa tem atividades ou comerciais ou outras em que aquele tempo que ela gasta num centro espírita, gasta em atividades mediúnicas, ela vai estar ganhando menos. E aí, mesmo sem perceber, essa pessoa faz o máximo para se desviar desses compromissos, porque na verdade representariam menos facilidades materiais. Não deixa de ser um desvio da mediunidade por questões financeiras ou materiais. A pessoa teria que, confiando e integrando-se mais no trabalho mediúnico, saber de que se fosse necessário certa facilidade material maior, lhe chegaria pelos meios lícitos. Não precisaria e nem seria pelo fato de se dedicar algumas horas durante a semana à mediunidade que isso faria um prejuízo maior, materialmente falando, para ela. Então tem que ver esse lado. Estamos chegando perto aqui do final. Debalde movimentaram seus amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno.
agarrei meu interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Então, como sempre, não deixem de espíritos benfeitores, pela intuição, pela inspiração, aconselhar, sugerir, para que o médium faça outro tipo de caminho e ele feche os ouvidos. Devido ao interesse inferior. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos ciclos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Vamos analisar aqui esses últimos pontos. Aqui, então, vejam. Não é porque qualquer um de nós é aqui, isso se estende a médios ostensivos ou não, de ter uma vida relativamente equilibrada, não ter prejudicado ninguém, ter feito mal a ninguém, que você fez o que deveria fazer. Porque, na verdade, o verdadeiro juiz é a nossa consciência. E muitas vezes, perante as aquisições espirituais que a gente já teve, já conquistou, não fazer mal não é fazer o que tem que fazer, não. É ter que fazer o bem no limite das suas forças. Como diz o livro dos Espíritos. Então, o Arcelino diz, olha, não matei ninguém, não roubei, não prejudiquei ninguém, não feri ninguém, não desrespeitei lados alheios. Mas isso não foi o suficiente, não. Porque aí ele diz, porque fiz viciados na crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. E finalizando, quando ele diz, podem avaliar a extensão da minha culpa, ele aqui, a gente aproveita essas últimas linhas para considerar a lição de moral cristã que a gente absorve. Arcelino, como ele estava aqui ainda nesse momento, ele ainda apresentava condições de repetir erros. Porque veja o que é que ele diz no final, que ele se sente muito culpado pela questão do erro que ele fez. E o que é que a gente aprende sobre culpa? É que culpa não resolve nada. Culpa não é sinônimo de arrependimento. A gente tem que distinguir bem isso. O arrependimento, você toma consciência de ter agido errado e se propõe a jamais repetir aquele erro e se abre às reparações necessárias. Quando você se sente culpado, você usa um mecanismo de autoflagelação, achando que desse modo se liberta do erro que cometeu. E isso não acontece. Não é se autoflagelando que a gente se liberta do erro que cometeu, não. A gente se liberta tendo consciência de que errou, analisando por que errou, arrependido e proposto a não mais repetir. Porque senão a gente repete. É aquela questão que ontem a gente comentou aqui sobre suicídio de repetição, né? Quantos suicidas não existem que, tendo sofrido muito, se culpado muito, voltaram e repetiram os erros? Que a culpa por si só não significa que a pessoa amadureceu e aprendeu a lição, não. Apenas significa de que ela, tendo cometido um erro, está tentando punir-se a si mesmo como forma de libertação, que nunca acontece.
Então tem esse último ponto. Alguém tiver aí alguma pergunta ou observação, podemos compartilhar. E esse foi o capítulo 8 do livro dos Mensageiros. Pode tirar uma dúvida de outra coisa fora? Pode, sem dúvida. Pois não. É que esses dias eu estava vendo um documentário sobre crianças que nascem e lembram do passado. Que fatos comprovam isso que a ciência está tentando estudar? Mas como é que acontece quando a gente encarna? A gente apaga as memórias do plano espiritual. Aí essas crianças, essas pessoas que vêm com memórias, qual seria o motivo delas estarem vindo com essas lembranças? Que às vezes é bem forte, que assim, lembra como foi a morte, ou lembra que pertence a tal família, a tal cidade. Por que isso acontece? Pronto. A causa sempre é essa, porque existe a lei geral, a regra geral, que é não nos lembrarmos. É como acontece, por exemplo, com a lei da gravidade. A lei da gravidade é: se você pular, você cai. Se você soltar um livro, ele cai no chão. Mas se for criado um vácuo, ou for usado leis da aerodinâmica, que faz um avião pesado voar e não cair, a lei da gravidade não funciona para o avião. Então, é isso que se aplica também a certas situações de reencarnação. Então, há certas particularidades que saem da regra geral. No caso das lembranças, que cada vez mais surgem, é também uma forma da divindade, da espiritualidade, chamar o homem à atenção de considerar que existe algo muito além simplesmente da matéria. Como, aliás, também o próprio fenômeno mediúnico ostensivo, como a gente estava aqui comentando, é. O normal é que a maioria, a criatura humana não tenha mediunidade ostensiva. Mas aí tem, né, inclusive surge em qualquer época, agora que está dentro de uma outra lei, que não anula a lei geral. E a lei geral é: o meu corpo espiritual está tão aglutinado ao corpo físico que todas as lembranças estão temporariamente apagadas porque eu estou usando o cérebro novo. Mas se há uma frouxidão, aí já entra a questão do fenômeno mediúnico. E se houve alguma preparação com aquele espírito no campo da memória, ele vai ter lembranças. Inclusive, nesse próprio livro, Os Mensageiros, tem um caso que mais adiante vai ser estudado, de alguém que dentro da área da faculdade mediúnica, ele tinha a possibilidade de lembranças do passado. E o incrível de tudo é que a lembrança dele não era só com ele, era com outros que ele encontrava. E quando ele tinha um contato com a outra pessoa, que entrava no campo vibratório da outra pessoa, era como se ele decifrasse o passado do outro. Lembrava-se de experiências que o outro tinha tido. Então, existe também naquela mediunidade de psicometria o fato de que os objetos, as coisas do mundo material, pelo campo vibratório e magnético, acabam armazenando uma memória. De tal maneira que um objeto que ficou próximo de alguém durante muito tempo, o médium de psicometria, se tiver contato com aquele objeto, ele consegue dar qualidades e condições emocionais e espirituais da pessoa, e dizer como era a pessoa que tinha aquele objeto, pelas sensações vibratórias. Mas o caso dessas lembranças é bem isso. Que também É uma possibilidade. A reencarnação só se completa realmente aos 7 anos, né? E muitas vezes... Essas lembranças, muitas vezes, antes dos 7 anos, é bem mais fácil. É bem mais fácil, porque não está completada a... Aí esse documentário era justamente a ciência querendo estudar forças divinas, o que o homem não acredita, né? Esses casos
estavam sendo pegos por cientistas que não acreditavam em Deus para entender. Aí pode ser que um dos motivos que isso aconteça é para criar uma consciência de Deus. Aí eu também percebi que é muito em uma área só, é muito ali pela Ásia, que está, pelo menos nos documentários que eu vi mais forte, era mais por lá, onde teve guerras, onde teve mais coisas, eu não estava vendo esse tipo de lembrança. Tem um livro de um pesquisador espírita chamado Hernando Guimarães Andrade, que ele escreveu um livro 20 casos de reencarnação no Brasil. Porque também tem no Brasil. Então tem um livro de Hernando Guimarães Andrade que analisa esses casos. Tem um internacionalmente muito conhecido, que é de Ian Stevenson, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Aí, esse de Ian Stevenson, ele fez uma pesquisa em vários países, aí vai ter casos de crianças indianas e outras, onde as comprovações de reencarnação são mais do que evidentes. Esse livro a gente tem até para vender no Bezerra de Menezes. É um livro chamado Ian Stevenson. Vamos para a prece, né? Chegou a hora. Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos